Olá, começa mais um programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, acesse aí o nosso e-mail e participe, visãoemdebate@ig.com.br. E não se esqueça, esse programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310. O telefone está aí no seu vídeo, é o 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O Visão Trabalhista em Debate agora está na internet. Acesse o nosso site e venha assistir esse e outros programas da nossa grade. O site está aí na sua telinha. É o www.sindimetal.org.br. Assista ao nosso programa e, claro, também desfrute da página do sindicato. O tema do nosso programa de hoje é sobre o encontro que ocorreu no mês passado, agora no mês de maio, sobre que teve um tema como Unidade pela Igualdade de Direito. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região e também membro da rede sindical da siderúrgica ArcelorMittal, Everaldo dos Santos. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, como vai, companheiro Eduardo, telespectadores, é um prazer estar aqui com vocês. Tá certo, Everaldo. Everaldo, eu queria que, antes de mais nada, para os nossos telespectadores se enturmar nesse assunto, qual foi o objetivo principal deste encontro? Bom, o encontro da rede de trabalhadores na ArcelorMittal Brasil foi basicamente para discutir temas do interesse do conjunto dos trabalhadores. PLR, que é a participação nos lucros e resultados, terceirização, jornada de trabalho e saúde e segurança. Agora, Everaldo, essas ações serão desenvolvidas a partir deste encontro? Essas ações já vêm sendo trabalhadas pela rede em várias unidades da Arcelor no Brasil. A ideia é que nós consigamos ampliar essas ações. Exemplo, nós temos na Arcelor um comitê mundial sobre saúde e segurança. Discute só saúde e segurança. E por ter ocorrido no ano passado 6 acidentes fatais, ou seja, mortes em unidades da Arcelor, a gente tem que ampliar essa discussão e tirar encaminhamentos conjuntos. Por ser um comitê paritário entre trabalhadores e empresa, nós temos que tirar encaminhamentos conjuntos e buscar que isso não venha mais ocorrer nas unidades da Arcelor ou qualquer outra empresa que tenha rede sindical. Você, trabalhador e trabalhadora que assiste o nosso programa, fiel ao nosso programa, vai entender um pouco mais. Eu vou ler um trechinho aqui para os nossos telespectadores, Everaldo. As redes sindicais são organizações que reúnem dirigentes sindicais de empresas multinacionais, oriundos de países e regiões distintas, para trocar informações, como o Everaldo já citou, experiências e reivindicar a uniformização de seus direitos. Consegue atingir todas essas ações, Everaldo? A grande maioria nós conseguimos atingir, graças a Deus, as coisas têm avançado bastante. Agora, quando um assunto deixa de ser um problema de uma planta específica e toma importância para toda a multinacional, como trabalhar então esse exemplo, por exemplo? Nós temos que procurar agregar o maior número de membros dessa rede, certo? Com foco nesse assunto específico e multiplicar isso daí dentro das unidades fabris. Exemplo é um desses que foi citado. Quando tivemos o óbito de um trabalhador, nós fizemos manifestações em várias unidades. Isso demonstra para a empresa que os trabalhadores estão interagindo, existe uma sinergia e estão ligados, atentos àquilo que vem acontecendo dentro das unidades fabris. Aliás, nós queremos que o trabalhador tem na unidade da Europa, da América do Norte, também tenha na América do Sul, na América Central, na Ásia ou na África. Seja dada a mesma atenção na questão de saúde e segurança, na questão de benefícios, jornada de trabalho, isso daí é extremamente importante. Senão, a mesma empresa está gerando disparidade entre trabalhadores. Os mesmos direitos, né, Everaldo? Não pode ser tratado de forma diferente. Agora, qual é a posição do empresariado em relação a essas questões? Você citou fatos importantes aí e sérios das mortes dos trabalhadores. Qual é a posição das empresas, do empresário? Bom, a princípio, os primeiros relatos que saíram com relação a esses óbitos ocorridos, certo, é que isso daí foi falha por parte dos trabalhadores, cometeram alguns equívocos ou erro na hora de desenvolver a sua atividade, com isso acabou acarretando a fatalidade. Alguns estão em investigação,
certo? Outros já estamos aguardando a conclusão da polícia ou até do Ministério Público, mas o principal é o seguinte: as empresas vêm agindo de forma global e obrigou o movimento sindical a interagir também de forma global. Só que as empresas não estavam preparadas para esse tipo de discussão com o movimento sindical. As empresas costumam discutir o seguinte: a unidade da Alemanha discute com o sindicato representativo da Alemanha tal tema. A unidades no Brasil ainda vou além. Discute com o sindicato de cada uma de suas bases, cada uma de suas unidades. Só que nenhuma dessas empresas estava preparada para começar a discutir com o movimento sindical de todas essas bases os mesmos temas. E é nesse sentido que nós temos que avançar. Estamos recebendo em nossos estúdios hoje Everaldo dos Santos, ele é diretor do sindicato e também membro da rede sindical da siderúrgica ArcelorMittal. O tema é sobre o encontro que ocorreu no mês passado com o tema Unidade pela Igualdade de Direito. Você pode participar do nosso programa através do nosso e-mail, mandando suas perguntas ao nosso convidado de hoje, que é o Everaldo. Acesse então o nosso e-mail visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, acesse aí o nosso e-mail e participe. visãoemdebate@ig.com.br. O tema do nosso programa de hoje é sobre o encontro que ocorreu no mês de maio, que teve como tema Unidade pela Igualdade de Direito. O nosso convidado é Everaldo dos Santos, ele é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região e também membro da rede sindical da siderúrgica ArcelorMittal. Everaldo, falando um pouco da PLR, que é a participação de lucros e resultados, vocês como membros aí à frente desse movimento, existe uma resistência por parte das empresas em relação ao PLR? Eu diria mais do que resistência com relação à PLR, certo? É algumas barreiras que são impostas no processo de negociação da PLR. Exemplo, tem empresas que colocam como indicador indicadores globais. Quando a empresa coloca indicador global e cada sindicato tem autonomia em discutir na sua base esses indicadores, certo? Isso daí deixa de ser uma discussão só daquele sindicato. Se o indicador é global e as empresas falam, nossa, essa planta não tem autonomia para mexer nesse indicador porque ele é corporativo, isso aqui é imposto pela matriz. Então, a partir desse momento, a empresa está impondo ao movimento sindical, ou seja, a organização dos trabalhadores, estarem juntos. Isso acaba aproximando o movimento sindical em torno de uma única discussão. Se nós não conseguirmos tirar encaminhamentos claros com relação a esses indicadores e suas metas, deixa de ser uma discussão de um sindicato, de outro sindicato, dos conjuntos dos trabalhadores, de uma unidade no interior, de uma unidade no norte ou aqui no sudeste do país. Passa a ser uma discussão do interesse do conjunto. Isso é o que aproxima as pessoas, o movimento sindical, os trabalhadores das plantas, a questionar a unidade fabril que faz esse tipo de imposição. Outra coisa que também costuma gerar uma reflexão maior na discussão do PLR são, além do indicador global, determinados indicadores, por exemplo, indicadores ligados à questão de saúde e segurança. A gente tem que tomar cuidado com a relação, a discussão desses indicadores, porque saúde e segurança tem alguns órgãos específicos, como, por exemplo, a CIPA para tratar isso. Certo. Nada impede que seja discutido na comissão do PLR. Agora, qual que é a finalidade desse indicador? É a empresa criar uma forma de reduzir o número de acidentes. É colocar o trabalhador para vigiar o colega do lado? Ou falar para o colega do lado, se você tiver um corte no dedo, você, por favor, evite de
registrar a ocorrência desse acidente para que a gente não perca no valor da nossa PLR. Outras ainda conseguem colocar, nessa discussão, vem com uma coisa chamada taxa de gravidade. Aí a pergunta é, a gravidade do acidente vai fazer com que o valor dessa PLR seja menor? As regras de produtividade são atingíveis ou não são atingíveis? É isso que se discute numa proposta de PLR. Acaba mascarando então, né? Às vezes, não é a maioria das empresas. Às vezes surge isso daí na discussão. Já aconteceu aqui um telespectador entrar em contato conosco através do nosso e-mail, Everaldo, e aconteceu esse exemplo que você deu do funcionário, do trabalhador se ferir e tal, ter um problema lá de saúde, e a empresa sugeria àquele trabalhador de não comunicar, enfim. Que orientação que você passaria agora para o nosso telespectador, trabalhador que vive essa situação? Todo e qualquer acidente de trabalho ou doença que a pessoa venha a desenvolver na sua atividade profissional deve sim ser comunicada. E inclusive tem que ir além disso, além de comunicar, solicitar a abertura de CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho. Certo. Jamais deve-se deixar de registrar o acidente e fazer a abertura de CAT. Pedindo e lembrando que a CIPA deve ter uma participação efetiva nisso. Principalmente nos casos de acidente, que seja feita a investigação desse acidente com o acompanhamento da CIPA. O sindicato está aí para vocês denunciar, para vocês tirarem dúvidas, como o Everaldo está tirando agora. Everaldo, voltando à questão do encontro, qual é o perfil desses representantes que estiveram lá? São dirigentes sindicais. Na grande maioria desses dirigentes são funcionários da empresa ArcelorMittal, certo? Aliás, é um dos pontos, isso daí é importante. Para fazer parte dessa rede, tem que ser um dirigente, certo? Que faça parte da base, onde tem a planta de determinada empresa, certo? E de preferência que seja funcionário dessa unidade ou que trabalhe na região onde está essa planta. Tem sindicatos que têm uma base muito grande e separa por setores ou por região. Então, o dirigente que discute na região onde tem aquela planta está mais próximo, conhece melhor a realidade daqueles trabalhadores. Perfeito. Vivencia, né? Uhum. Que ferramentas são usadas para conectar esses membros pelo globo? Aí vem a parte interessante. Os trabalhadores metalúrgicos, até alguns anos atrás, não tinham o hábito de usar a internet para se comunicar. E é uma ferramenta ágil, eficaz, e os trabalhadores não tinham o hábito de se comunicar através dessa ferramenta. As redes sindicais costumam desenvolver um e-group, na qual conseguem estar se falando, se comunicando, através de alguns animadores que existem nessa rede, ou seja, aqueles que estão motivando os demais, questionando, cobrando informação de determinadas plantas, certo? Ou de seus coordenadores. Mas a informação flui de uma forma tão eficaz que determinada ocorrência numa unidade da Europa, em poucas horas a gente já está sabendo aqui no Brasil. Agora, nesse cenário de globalização, Everaldo, como funciona a articulação por meio de redes sindicais? Além das que já citou. A articulação é uma coisa incrível. Ao mesmo tempo que eu estou postando uma informação aqui, eu não preciso agendar uma reunião para a gente tirar encaminhamentos, certo? Através dos coordenadores da rede, a gente consegue por e-mail, certo? Tirar alguns encaminhamentos da articulação, de qual vai ser o próximo passo. Eu consulto, por exemplo, alguns companheiros de São Paulo, o outro companheiro do Espírito Santo consulta companheiros de lá, e rapidamente, no mesmo dia, a gente consegue tirar encaminhamentos de uma articulação que pode ser, por exemplo, uma manifestação nas plantas que a empresa tem no Brasil. Pode ser através de um documento, um ofício entregue à matriz, e mais uma série de outras. Os trabalhadores junto com a tecnologia através do sindicato.
O tema do programa de hoje é sobre a Unidade pela Igualdade de Direito, tema do encontro que ocorreu no mês de maio aqui em Osasco. O nosso convidado é Everaldo dos Santos, ele é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região e também membro da rede sindical da Siderúrgica ArcelorMittal. Está gostando do nosso programa? Então acesse aí o nosso e-mail e participe, visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. Acesse o nosso e-mail e participe do nosso programa, visãoemdebate@ig.com.br. Nosso convidado de hoje é o Everaldo dos Santos. Everaldo, eu queria a sua opinião em relação ao panorama das redes sindicais no mundo de hoje. As redes sindicais hoje vêm crescendo e de uma forma muito forte. Os trabalhadores conseguiram buscar uma forma de estar interagindo e em curto espaço de tempo saber o que está ocorrendo. O trabalhador que está na África saber o que está ocorrendo na matriz na Europa. O trabalhador que está na Ásia saber rapidamente o que vem se discutindo na matriz na América do Norte. Então, a partir do momento que os trabalhadores descobriram esse potencial de interagir entre eles, isso veio fortalecendo e provocando um crescimento muito forte nas redes sindicais. A tendência é que isso daí se dissemine cada vez mais entre as empresas transnacionais e de vários segmentos, não só na metalurgia, não só na siderurgia, mas também no segmento químico, no segmento têxtil, que são segmentos que têm muitas empresas multis e transnacionais. Então a tendência é que isso cresça cada vez mais. Um potencial, sem dúvida nenhuma. O potencial é muito grande. Perfeito. Essa metodologia é uma tendência do movimento sindical internacional já no início do século XXI. O que você queria comentar sobre essa questão? Não só uma tendência, mas acaba sendo uma obrigação do movimento sindical acabar interagindo dessa forma. Hoje em dia, para determinadas questões e temas, o movimento sindical começa a deixar de lado a discussão da ideologia de cada central, certo? E passa a interagir na discussão do interesse mútuo, do interesse comum. Ninguém esquece qual é a sua ideologia. Certo. Ninguém esquece aquilo que defende politicamente cada central sindical. Porém, para tratar as questões do interesse mútuo, do interesse comum, certo? A gente tem que interagir e deixar determinadas questões de lado. Agora, Everaldo, voltando a falar um pouquinho sobre globalização, como o movimento sindical e operário se inseriu nos movimentos globais de resistência à globalização hemogênica? De uma forma muito forte, a partir do momento que nós entendemos que a globalização veio crescendo, as empresas veio crescendo e a gente estava ficando para trás. As discussões que são do interesse dos trabalhadores não estavam se efetivando nas pautas. Quando chegava na mesa de negociação, determinadas discussões não avançavam. E a partir daí foi onde teve aquele despertar. Opa, chegou a hora de nós interagirmos. Chegou a hora de trocarmos sinergia e fazer a coisa de uma forma diferente. Ao contrário daquilo com que as empresas estão acostumadas a discutir. Hoje o movimento sindical, da mesma forma que ele debate naquela unidade com a empresa, na mesa de negociação, ele debate lá em Brasília, no Congresso. Então, a coisa cresceu de tal forma e vem se consolidando, e a tendência é essa. A globalização acaba nos obrigando a isso. Leva ao trabalhador a interagir dessa forma e ver as coisas de forma global. Não mais de uma forma unitária, aquela coisa única, isolada, específica da sua unidade. Porque o trabalhador que não estiver na discussão, olhando sempre no sentido global, ele fica isolado. Entendi. Ele fica isolado e fica alheio às discussões. E quem não se aproximar
da discussão global, através das redes sindicais, vai acabar ficando isolado, vai ficando de lado. Um recado para você, trabalhador. Globalização é isso aí. Não é isso, Everaldo? Everaldo, aproveitando a sua presença aqui, já estamos no final do programa, e eu vou fugir um pouco do nosso foco de hoje, sobre a greve que acontece no ABC, dos metroviários, dos motoristas, dos ônibus do ABC, enfim. Se passa pela mídia, se divulga pela mídia a questão só do aumento salarial, e milhões de pessoas estão sendo prejudicadas. O que, na verdade, não se divulga, você poderia comentar para nós o que acontece por trás de tudo isso? É somente reivindicar o salário? Não, eu acho que a gente tem que chamar atenção para uma questão que é extremamente importante. A mídia, em geral, procura chamar atenção de um movimento paradista, de um movimento grevista, principalmente no caso de trabalhadores do segmento de transporte coletivos e urbano, é com relação ao caos, ao transtorno que acaba ocorrendo no deslocamento da grande massa de casa para o trabalho ou qualquer outra atividade. Só que em momento algum eu tenho visto aparecer na mídia qual é a pauta da reivindicação dos companheiros da CPTM, qual é a pauta de reivindicação dos companheiros condutores de ônibus do ABC. Não só o reajuste, mas o que mais está inserido nessa pauta? É jornada de trabalho? É benefício? O que mais está em discussão? Há quanto tempo está em discussão essa reivindicação e não se avança? Nós temos companheiros condutores de ônibus que passam mais de 12 horas em cima do volante. E não é porque ele quer fazer hora extra. É porque as empresas, para reduzir custo, têm um número menor de motoristas e cobradores e, por conta disso, exige que ele estenda a sua jornada de trabalho. Será que ele não está colocando a população em risco? O porquê que esse tipo de discussão não entra na pauta, não entra no tema? Porque não há interesse da grande mídia em discutir isso daí. E coloca a população contra os trabalhadores. Com isso, acaba jogando a população contra os trabalhadores, ou seja, deixa de ver a realidade que aqueles trabalhadores estão tendo e passa a ver simplesmente como que se fosse um ato de baderna, de bagunça, de simplesmente querer parar com tumultuar a vida diária da cidade. E não é isso daí. É chamar a atenção da população, chamar a atenção da mídia, chamar a atenção dessas empresas para a situação caótica que essas pessoas vêm vivendo, cada um dentro da sua categoria. E tem que ser discutida, tem que se avançar com as discussões, e não simplesmente emperrar, travar e deixar as coisas, infelizmente, chegar ao ponto que chegou. As grandes mídias sempre citam da imparcialidade no jornalismo. Aqui no Visão Trabalhista Debate existe a imparcialidade. Tanto é que nós estamos divulgando através do nosso convidado, aproveitando a presença dele, e falar realmente do que está acontecendo por trás dessa greve. E que a grande mídia, infelizmente, não divulga, de fato, o que ocorre. Eu quero agradecer a presença do nosso convidado de hoje, Everaldo dos Santos, diretor do sindicato e membro da rede sindical da siderúrgica ArcelorMittal, que tratou o tema que foi o tema do encontro do mês passado, Unidade pela Igualdade de Direito. Everaldo dos Santos, gentilmente atendeu o nosso convite, eu agradeço muito pela sua presença, obrigado, e sempre seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Obrigado a todos. Eu agradeço a você, telespectador, pelo seu carinho e também pela sua fidelidade ao nosso programa. Acesse o nosso e-mail e participe do programa no visãoemdebate@ig.com.br. E também, claro, você pode acessar o nosso programa através do nosso site www.sindmetal.org.br. Tenham todos uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo programa. Tchau!